Esse é o Infinito, e nesse episódio de 1 hora eu vou mostrar as mulheres mais incomuns do mundo. Você verá uma garota flexível como uma cobra, uma mulher com braços gigantes, gêmeas siamesas e as mulheres mais fortes do mundo que podem puxar um avião com as próprias mãos. Vou falar sobre as mulheres mais ricas e misteriosas da história. Além disso, você vai conhecer alguns fatos sobre o corpo feminino que nem as próprias meninas conhecem. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Você provavelmente já ouviu falar da divisão de língua, um procedimento em que a língua é aberta sob anestesia local, deixando uma pessoa com a língua rachada como uma de uma cobra. Você pode dizer que no final do procedimento uma pessoa fica com duas línguas, mas às vezes é a própria natureza que faz isso. Não faz muito tempo, nasceu nos Estados Unidos uma menina que imediatamente chegou aos cientistas. Ela nasceu com duas bocas e duas línguas. O exame após o seu nascimento mostrou que sua segunda boca tinha cerca de 1 centímetro, com uma mandíbula em miniatura, dentes não cortados e uma língua rudimentar que repetia o movimento da língua principal. Eles consideraram a causa da anomalia um raro defeito de desenvolvimento, causando a repetição de estruturas craniofaciais. Felizmente, essa história também terminou bem. Quando a menina tinha 6 meses, ela fez uma cirurgia. Os médicos removeram a boca extra. Os pontos cicatrizaram e a criança está segura. Mas uma mulher chamada Donghae Samaksaman tem problemas maiores. Essa mulher, nascida na Tailândia, tem os 2 membros de tamanho gigantesco. É difícil de acreditar, mas o peso total dos braços da mulher é de quase 100 quilos. O caso dela pode ser explicado também pelo gigantismo localizado, mas os cientistas acreditam que seja algo chamado elefantíase. É um distúrbio que se manifesta no aumento persistente do tamanho de uma parte do corpo devido ao crescimento excessivo da pele e do tecido subcutâneo. O resultado é a transformação de membros humanos em membros semelhantes ao dos elefantes. Normalmente a doença afeta apenas aos dedos ou às mãos, mas o caso de Donghae é mais único. Os membros da mulher são afetados completamente, dos dedos aos ombros. Segundo cientistas, esse é o único caso no mundo, tornando a tailandesa extremamente incomum. Infelizmente, não existe um tratamento adequado para a anomalia. Como dizem os cientistas, só existe uma maneira de resolver o problema: a amputação. Mas ela não quer isso. Ela já está acostumada com seus membros gigantes e os domina totalmente, tanto que ela até dirige um negócio. Donghae tem sua própria loja, que ela administra com sucesso. Essa americana de Los Angeles, de 49 anos, impressionou o mundo com suas coxas largas e volumosas. Elas têm 2,4 metros de circunferência, e isso é quase 3 vezes o tamanho normal. Ao mesmo tempo, é surpreendente que a cintura de Mikel tenha apenas 102 centímetros de circunferência. Ela mede 1,64 de altura e pesa cerca de 190 quilos. Essa peculiaridade do corpo poderia ser explicada pelo gigantismo localizado, que já mencionei, mas não tem nada a ver com isso. Mikel não desenvolveu esse aspecto de seu corpo em um estágio inicial. Ela era uma garota comum até os 22 anos, e isso mudou depois que ela teve seu primeiro filho. Ela ganhou 25 quilos em um curto período de tempo, e deu à luz a mais 3 filhos e seu peso continuou a crescer. Especialmente suas coxas ficaram cada vez maiores. Segundo os cientistas, após o parto, Mikel desenvolveu o lipedema, uma doença caracterizada por distribuição anormal do tecido adiposo. Acho que com quadris tão grandes, Mikel não pode se orgulhar de um bom alongamento. Mas não podemos falar o mesmo sobre Julia Gantel, da Rússia. Para ela é muito fácil alcançar o chão ou fazer um espacato, ou se enrolar em algo de forma inacreditável. Essa garota tem uma flexibilidade impressionante. É como se Julia tivesse nascido sem ossos. Ela se curva e se estica como se as leis da física não se aplicassem a ela. Sua flexibilidade é causada por uma doença grave no tendão, que lhe deu uma plasticidade especial do corpo desde a infância. Claro, sua flexibilidade também é resultado de um treinamento persistente. E tudo isso rendeu frutos. Agora ela é considerada a garota mais flexível do mundo. É capaz de se dobrar quase ao meio com os braços em volta das pernas. Ela pode entrar em uma caixa de 50 centímetros e pode entrar até em muitos móveis. Julia é a dupla detentora do recorde mundial do Guinness, bem como a portadora do apelido retumbante de Mulher Cobra. Nellie e Neve Kollenstein. Todo mundo já viu gêmeos siameses. Geralmente eles são unidos pelo tronco ou pelas pernas, mas você já viu gêmeos com as cabeças unidas? Neve e Nellie Kollenstein são exatamente um desses casos. Esses gêmeos siameses do Suriname nasceram em 2001. As crianças nasceram com crânios fundidos, mas corpos e cérebros separados. Essa anormalidade ocorre em apenas 2 a 6% dos gêmeos siameses recém-nascidos. Os médicos estavam convencidos de que as meninas não viveriam muito e durariam apenas 10 anos. Apesar de todas as previsões dos médicos, elas comemoraram seu aniversário de 18 anos há 3 anos e não têm intenção de desistir da vida. Na verdade, as irmãs estão tão acostumadas uma com a outra que não têm intenção de se separar, mesmo que surja a oportunidade. Elas levam uma vida ativa, inclusive nas redes sociais, para mostrar às pessoas que não são apenas gêmeas com deficiência, mas indivíduos com um rico mundo interior.
Elas acreditam que o mais importante é a saúde e esperam que a sociedade se acostume com elas. Taylor Moore. Conheça a Taylor Moore. Ela é gêmea. Onde está a irmã dela então? Ela está bem ali, em todas essas fotos e vídeos. O lance é que Taylor é ela mais a sua irmã gêmea. Acontece que ainda no ventre de sua mãe, ela absorveu sua gêmea, tornando-se uma verdadeira quimera. Existem células de diferentes genótipos no corpo de Taylor, que se manifestam em sua aparência incomum. Sua anormalidade física é manifestada pela divisão de uma linha vertical bem no centro de seu torso em duas cores. A pigmentação do lado esquerdo é o material genético de sua gêmea, enquanto a do lado direito é o dela. Surpreendentemente, Taylor aprendeu sobre seu quimerismo apenas aos 20 anos. Antes disso, ela achava que a segunda pigmentação em sua pele era apenas uma grande marca de nascença. Curiosamente, era como se a gêmea interior estivesse querendo aparecer. Antes do diagnóstico, a pequena Taylor falava sobre a gêmea o tempo todo. Ela até perguntava à mãe se ela estava escondendo a verdade sobre o nascimento de seu irmão gêmeo ou irmã gêmeo dela. Inicialmente, ela tinha vergonha de sua peculiaridade e aparência atípica, mas depois de saber que ela é uma quimera, ganhou uma confiança incrível que agora compartilha com todos. A primeira palavra que vem à mente quando alguém diz gêmeos é idênticos. Alguns gêmeos são tão parecidos que sua mãe biológica mal consegue diferenciá-los, mas Kashi e Kemsin no Achoka podem ser distinguidas sem dificuldade. É até difícil acreditar que elas são gêmeas, mas elas realmente são. Kemsin nasceu negra, como seus pais, e sua irmã Kashi nasceu com pele branca e cabelos loiros. Os pais das crianças ficaram chocados e até pensaram a princípio que o hospital lhes havia dado outro bebê por engano. Mas depois descobriram que a menina tinha albinismo oculocutâneo tipo 2, uma condição em que o pigmento melanina está ausente. Os pais das crianças são portadores de genes defeituosos recessivos que causam albinismo, razão pela qual sua filha nasceu loira. O diagnóstico não acabou com a família. Pelo contrário, o casal no Achoka deu ao mundo alguns dos gêmeos mais exclusivos do planeta. Os gêmeos são saudáveis, embora a menina tenha alguma sensibilidade na pele e problemas de visão. Mas isso é normal para os albinos. Mais importante ainda, esse é o único caso em que ninguém confunde os gêmeos. Como é o treino da mulher mais forte do planeta? Qual o tamanho do avião que duas garotas podem puxar? Fique ligado, porque eu vou te mostrar o que as mulheres mais fortes do mundo podem fazer. Com certeza você vai se surpreender. Yeon Woo-ji. Yeon Woo-ji, uma coreana de 37 anos, não é exatamente a típica representante do belo sexo da Coreia do Sul. Enquanto os corpos esbeltos e até um pouco magros das mulheres coreanas modernas estão na moda, Yeon Woo-ji se destaca claramente por causa de sua figura incomum, que lhe rendeu o apelido de Barbie musculosa. Inicialmente sofrendo de ataques de pânico, a coreana seguiu o conselho de seu terapeuta e começou a praticar musculação e levantamento de peso. Os anos de trabalho duro deram frutos, e agora Yeon Woo-ji está se tornando uma peso pesado. A garota levanta facilmente várias centenas de pesos no supino, levanta pesos pesados no solo e agacha usando halteres com uma pilha de pesos. Você pode ver os resultados. Yeon Woo-ji tem músculos impressionantes e ela é legitimamente considerada uma das garotas mais fortes do mundo. E ela é certamente a mais forte em seu país natal. Yuan Erong, da vizinha China, se parece com sua colega sul-coreana. Na China, as meninas são valorizadas principalmente por sua fragilidade, magreza e esbelteza, o que faz com que Yuan se destaque da multidão. Por ter uma forma espetacular, a atleta ficou conhecida como uma menina com rosto de anjo e corpo do diabo. O principal orgulho de Yuan são seus quadris poderosos. Se costuma dizer que seus quadris podem esmagar um homem, e eu acredito. Mas Yuan não quer fazer o mal. Ela prefere levantar pesos pesados, praticar artes marciais e fazer cosplay. Algumas de suas imagens mais memoráveis são a personagem do Street Fighter Chun-Li e Mei Shiranui, da série SNK, Fatal Fury e King of Fighters. Falando em quadris, Yuan Erong certamente tem coxas poderosas, mas os de Olga Liashnuk são claramente mais poderosas. Essa atleta esteve no Guinness Book por 2 vezes. A primeira vez que ela entrou no livro, em 2016, ela esmagou 3 melancias com as coxas em 14 segundos. Em 2018, a ucraniana melhorou seu próprio resultado. Melancias foram quebradas sob sua pressão já em 7 segundos. Mas Olga é capaz de muito mais que isso. Ela levanta um pneu pesando cerca de 240 quilos e corre 240 metros com uma carga de 82 quilos. Na conta dos ucranianos há muitas conquistas, mas talvez a mais importante dela seja o 2º lugar no campeonato mundial entre meninas fortes. O campeonato foi realizado no ano passado, então a incrível ucraniana pode ser chamada de 2ª mulher mais forte do planeta. E aí vem a líder.
Rebecca Roberts pode seguramente ser chamada de a mulher mais forte do mundo, porque no ano passado ela ganhou o título ao vencer o campeonato Mulher Mais Forte do Mundo. A força de Rebecca é incrível. Ela faz um exercício chamado Caminhada do Agricultor, carregando alças de 145 quilos cada uma. Com quase 300 quilos de carga, Rebecca faz a caminhada do agricultor por vários metros em menos de 10 segundos. Ela claramente não tem dificuldade em carregar sacolas pesadas de comida para sua casa. Rebecca também joga sem esforço malas pesadas sobre uma prancha alta e levanta uma pedra do Atlas de 180 quilos em uma plataforma de 1 metro de altura. A cereja do bolo é uma caminhada rápida com uma plataforma nos ombros pesando 240 quilos. Os parâmetros de força de Rebecca são até um pouco assustadores, porque não há muito tempo a britânica estava em má forma. Pesava mais de 190 quilos, e mesmo em seus sonhos mais loucos não pensava em se tornar uma campeã mundial. Sue Thomas Franklin e Sam Taylor. Enquanto Rebecca Roberts puxa plataformas pesadas, Sue Thomas Franklin e Sam Taylor trabalham com objetos mais espetaculares. Um avião, por exemplo. Elas são casadas e formam um verdadeiro super casal que pode mover um avião Airbus A320 real. E não apenas movê-lo, mas arrastá-lo por vários metros. Cerca de 1 ano atrás, Sue e Sam foram listadas no Guinness Book, tendo arrastado uma aeronave de 48 toneladas por 20 metros em apenas 37 segundos. Por tal conquista, elas podem legitimamente ser incluídas não apenas no Guinness Book, mas também entre as mulheres mais fortes do mundo. Se um avião perder repentinamente seus motores na pista e precisar ser rebocado, você sabe com quem pode contar. Anita Florschik. A altura de Anita Florschik é de 1,68 m e seu peso é de 75 kg. Ela não é a menor, mas também não é a maior e mais forte mulher do mundo. Mas isso não a impede de literalmente enrolar frigideiras transformando-as em um tubo. Veja como a Anita faz isso sem problemas. É como se as frigideiras não fossem de metal, mas de papelão. Essa esportista polonesa pode destruir até 6 frigideiras em 1 minuto. Ela provou isso em um dos shows chineses. A Anita também é capaz de fazer o levantamento solo. Ela levanta facilmente 250 quilos enquanto sorri. E nem vamos falar de pesos e tarefas mais leves. A polonesa levanta adultos sobre a cabeça como se fossem bebês. Não é de se estranhar que nos últimos anos ela foi considerada a mulher mais forte do planeta e ganhou repetidamente o Campeonato Mundial de Mulheres Mais Forte, onde hoje em dia a campeã é Rebecca Roberts. Apesar de Anita ter 40 anos, ela ainda está entre as mulheres mais fortes do planeta. Kristen Rhodes é ainda mais velha que Anita. Em setembro, a americana completará 47 anos. Apesar disso, ela ainda é uma das mulheres mais fortes do planeta, e há cerca de 10 anos brilhou em toda a sua glória, mostrando resultados incríveis. Ela é filha do famoso arremessador de peso Bill Needham. Ela tem uma genética familiar incrível, permitindo que a atleta de 100 kg levante sem esforço pneus pesados fixados em uma barra e realize elementos de levantamento de peso. O Clean and Jerk e o Snatch são os exercícios favoritos de Kristen. Parece não ser problema para ela levantar pesos pesados, uma barra pesada com uma pilha de anilhas ou um halter gigante acima da cabeça. A americana estava em seu auge em 2012, vencendo o Campeonato Mundial de Mulheres Mais Fortes. Donna Moore é outra vencedora do Campeonato de Mulheres Mais Fortes do mundo. Até há alguns anos, essa britânica era considerada a mulher mais forte do planeta, vencendo 3 vezes os campeonatos mais importantes do mundo. Como uma mulher forte, Donna não tem uma definição muscular distinta ou belos músculos magros, mas essa incrível atleta possui uma força inacreditável, que muitos fisiculturistas masculinos podem apenas sonhar. Em 2020, ela manuseou a pedra Atlas pesando 171 quilos. Assim, ela quebrou seu próprio recorde de 2016, quando levantou a pedra de 148,9 quilos 2 vezes seguidas do chão e a colocou em uma plataforma de 112 centímetros de altura. Em geral, as pedras do Atlas pareciam ter sido inventadas especificamente para Donna. Ela gosta muito de levantar essas pedras e colocá-las em diferentes superfícies. Ela consegue fazer isso várias vezes seguidas, como fez em uma competição na Escócia em 2019. A força da britânica é impressionante. Entre outras coisas, Donna levanta halteres de 80 kg sobre a cabeça, faz um levantamento terra de 240 kg, empurra 130 kg do peito e assim por diante. Parece que nada é impossível para a britânica. Isso é confirmado pelos títulos. Donna venceu o Arnold Pro Strongwoman 18 vezes sozinha. Isso diz muito. Gabi Garcia. Você não precisa ser fisiculturista ou levantadora de peso para ser uma das garotas mais fortes do mundo. Gabi Garcia prova isso. Como lutadora de MMA, ela inspira tanto respeito e medo quanto as mulheres fortes que levantam pesos incríveis. Aliás, a brasileira Gabi e muitas garotas fortes têm algo em comum. Ela é incrivelmente grande também. Tem 1,88 m de altura e pesa 95 quilos.
Não surpreende, ela literalmente supera seus oponentes, que em alguns ângulos parecem muito pequenos em comparação com ela. Gabi Garcia é frequentemente chamada de a mais gigantesca, mais pesada e mais importante, a mais poderosa lutadora de MMA, e ela prova isso em ação. Ela tem 7 lutas em seu cartel e nenhuma derrota. Gabi tem 6 finalizações, literalmente rasgando e destruindo seus oponentes. Gabi, aliás, não é campeã só pelo seu tamanho. Sim, isso ajuda bastante, mas sua técnica é muito mais importante. E Gabi é muito boa nisso. A brasileira é membro do Hall da Fama da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileira, o que a torna uma verdadeira lenda viva. Diz pra mim nos comentários, quantos segundos você acha que aguentaria contra Gabi Garcia no ringue? Uma pessoa pode entrar na história por conquistas ou feitos notáveis, mas mesmo uma garota cujo destino não é conhecido pode se tornar famosa. A seguir eu vou falar sobre a mulher mais misteriosa da história. A mulher de Stalin. Há muitas pessoas misteriosas cujos destinos ainda confundem cientistas, mas a mulher de Stalin é um caso especial. Esse foi o nome dado à mulher cujo corpo foi encontrado em novembro de 1970 no vale norueguês de Stalin. Perto, a polícia encontrou um pacote vazio de pílulas para dormir, uma garrafa de bebida, 2 recipientes que cheiravam a gasolina, uma colher de prata e um passaporte completamente queimado. Os policiais não conseguiram identificar a mulher, mas descobriram que pouco antes do acidente, a falecida havia deixado 2 malas em um armário na estação ferroviária. E dentro estavam suas roupas com etiquetas cortadas, um conjunto de colheres de pratas, perucas, alguns pares de óculos e um caderno com códigos enigmáticos. Especialistas só conseguiram decifrar alguns dos códigos, levando a investigação a concluir que a misteriosa estranha viajava pelo mundo sob 9 pseudônimos diferentes. Em 2018, cientistas realizaram uma análise isotópica dos dentes da vítima, que revelou que a mulher passou a infância primeiro na Alemanha e depois na França. Graças à análise, eles finalmente construíram uma composição facial da mulher. Mas o sucesso parou por aí. Os investigadores ainda não encontraram possíveis parentes da mulher que possam ajudar a identificá-la. De acordo com uma versão, ela poderia ter sido uma espiã, e por isso ela deve ter sido eliminada. Agente 355. Espiões, em geral, são sempre misteriosos, e o Agente 355 é um ótimo exemplo disso. Essa é outra mulher misteriosa que viveu alguns séculos antes da mulher encontrada na Noruega. Agente 355 ou Lady 355 é o codinome convencional de uma mulher que trabalhou para o futuro primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, durante a Guerra Revolucionária Americana no fim do século XVIII, e seu nome verdadeiro ainda é desconhecido. Acredita-se que a Agente 355 tenha fornecido informações importantes sobre o exército britânico, que estava em guerra com as colônias. Uma das maneiras pelas quais ela extraiu a informação foi por meio de uma conversa casual. A Agente 355 ia a festas em Nova York, frequentadas por John André, chefe da inteligência britânica. André estava frequentemente bêbado e tagarelando a Agente 355 detalhes importantes sobre emboscadas, ataques e sabotagens. Ela passava as informações para Washington, que permitiu que as tropas coloniais ganhassem a guerra. Acredita-se que ela expôs a traição do general americano Benedict Arnold e salvou as tropas do marechal francês Rochambeau. Alguns historiadores argumentam que a Agente 355 fez quase a maior contribuição para a vitória dos Estados Unidos na Guerra Revolucionária Americana. É uma pena que os americanos não saibam a quem agradecer. A identidade da superespiã ainda não foi revelada. De acordo com uma versão, em 1780, a misteriosa dama estava grávida, foi presa e colocada em um navio-prisão, onde morreu no parto. Mas essa é apenas uma versão. Mônica Libau. Certamente todo mundo conhece seu passado. Você sabe quem são os seus pais, onde, quando você nasceu e quem você realmente é. Mas Mônica Libau é o oposto. Embora essa pessoa exista e ao contrário da Agente 355, sabemos como ela é, mas ninguém sabe quem ela realmente é. Ela morou com a mãe Berma e o pai Pablo até os 16 anos, quando descobriu que Berma havia feito uma operação para remover seu útero há 20 anos, antes mesmo dela nascer. Portanto, não havia como Berma ter sido a mãe de Mônica. Em resposta às perguntas de Mônica, Berma disse que a irmã mais velha de Mônica realmente deu à luz a ela. De acordo com ela, a menina tinha 19 anos na época e não podia criar o bebê sozinha, então Berma adotou Mônica. No entanto, a suposta mãe de Mônica, uma irmã muito mais velha que ela, não confirmou essa história. Quando Mônica deixou Berma e Pablo, ela conseguiu encontrar sua certidão de nascimento que tinha muitas inconsistências. Vários detalhes vieram à tônica. Mônica havia sido escondida da polícia quando criança, nem mesmo os juízes conseguiram encontrar os registros de adoção. E a própria menina havia sido sequestrada quando criança. Mônica ainda não sabe quem ela é, quem são seus pais ou qual é o seu nome verdadeiro. Lori Erica Ruff é um caso semelhante. Ninguém sabe quem ela realmente é, mas é tudo culpa dela. A história começou quando Lori Erica Kennedy se casou com Blake Ruff e adotou seu sobrenome.
Lori se comportou de forma suspeita. Tentou não mostrar o rosto em público, persuadiu Blake a se casar sem testemunhas e a se mudar para algum lugar longe com ele após a celebração. Lori nunca falou sobre seu passado e agiu de forma muito estranha. Em dado momento, Blake pediu o divórcio e ela tirou sua própria vida. Depois que a mulher morreu, detalhes horríveis começaram a surgir. Todas as respostas foram guardadas no cofre de Lori, mas ela cuidadosamente guardou e preservou durante sua vida. Acontece que Lori não era o seu nome verdadeiro. O nome dela costumava ser Becky Sue Turner. O caso ficou ainda mais confuso quando se descobriu que ela havia morrido em um incêndio quando tinha 2 anos de idade. Não foi até os 6 anos após a morte de Lori que seus supostos pais foram encontrados. Eles revelaram que seu nome verdadeiro era Kimberly McLean e que ela havia fugido de casa porque não se dava muito bem com seu novo padrasto. Lori era realmente Lori Erica, Beck Sue ou Kimberly? Que tipo de infância ela teve e quem eram seus pais verdadeiros? Aparentemente isso é algo que nunca saberemos. A América conhece muitas personalidades misteriosas, e Lori Erica Ruff não é a menor delas. Muito mais misteriosa é a senhora Babushka. Você deve lembrar de um evento tão notório como o assassinato de John Kennedy em 1963. É um incidente muito misterioso, mas seus detalhes não são menos misteriosos. A senhora Babushka foi o nome dado a uma mulher não identificada que pode ter filmado o assassinato do presidente americano. Ela foi apelidada de Babushka por causa do lenço que usava na cabeça, típico das velhas russas. Em uma foto, tirada não muito longe da cena do crime, a Lady Babushka pode ser vista em frente a uma carreata que passa segurando uma câmera. Muitos teóricos acreditam que a mulher conseguiu filmar o momento do assassinato do presidente de um ângulo em close-up. Depois que os tiros foram disparados, a mulher continuou filmando por mais algum tempo antes de atravessar a rua e se misturar à multidão. Após o assassinato, a mulher pediu ao público todas as fotos amadoras e filmagens feitas naquele dia, mas nenhuma filmagem feita pela dona Babushka foi encontrada. De todas as fitas que o FBI tinha, nenhuma era de onde a senhora Babushka estava. Ainda não se sabe quem era essa mulher ou se ela realmente filmou algo importante. Uma teoria é que o FBI encontrou a dona Babushka, conseguiu a filmagem e em seguida eliminou a mulher ou ameaçou eliminá-la se ela falasse. Mas isso é apenas um palpite. Quando falamos das pessoas mais ricas do mundo, pensamos principalmente em homens. Mas entre as mulheres você também pode encontrar muitas pessoas ricas, com fortunas que superam a de muitos homens de negócios e magnatas. Vale a pena saber mais sobre elas. Fique ligado, porque eu vou te contar como as mulheres mais ricas do mundo gastam seus bilhões. No momento, o homem mais rico do mundo é Elon Musk. Seus ativos são estimados em 221,1 bilhões de dólares. Os números de François Bettencourt Meyers são mais modestos, 75,8 bilhões de dólares. Embora em comparação com Elon Musk essa mulher não pareça tão rica, entre as outras representantes do sexo feminino ela é a líder indiscutível. A mulher mais rica do mundo recebeu seus bilhões de sua mãe Liliane Bettencourt. Você pode não conhecer Liliane, mas conhece a empresa que seu pai fundou, L'Oréal. François recebeu sua herança em 2017. Na época eram 39 bilhões e meio de dólares, ou 1/3 das ações da L'Oréal. Muitas pessoas ficariam deslumbradas com tanto dinheiro, mas ela não só não o desperdiçou, como multiplicou a riqueza. A mulher gastou os bilhões que recebeu em várias ações e ativos e acabou quase dobrando sua enorme fortuna. Gastos típicos não são para ela. A mulher mais rica do mundo não gasta dinheiro em coisas caras, mas está ativamente engajada em caridade. Ela é presidente da Bettencourt Schuller Foundation, uma instituição de caridade destinada a apoiar projetos médicos, culturais e humanitários. Outro projeto de caridade em que François está pessoalmente envolvida é ajudar os surdos. Alice Walton. Ao lado de Bettencourt Meyers está Alice Walton. Novamente, você pode não conhecê-la, mas provavelmente já ouviu falar da ideia de seu falecido pai, porque ele fundou o Walmart. Por ter herdado as ações dessa empresa, ela possui 65,1 bilhões de dólares em sua conta. Ela nunca teve um papel ativo na gestão do Walmart, porque sempre esteve mais próxima da arte. Ela se apaixonou por isso quando era jovem e pouco mudou desde então. Walton gasta seus bilhões em obras de arte. Alice tem uma série de obras originais de artistas americanos lendários, incluindo Andy Warhol, Norman Rockwell e George O'Keeffe. Em 2011, ela gastou 50 milhões de dólares para abrir o Crystal Bridge Museum of American Art, no Arkansas, para abrigar sua coleção de arte privada de 500 milhões de dólares. Os outros hobbies de Alice incluem andar a cavalo. Até 2015, ela estava ativamente engajada nisso em seu enorme rancho no Texas, mas depois decidiu se dedicar inteiramente à arte e ao museu. Em seu tempo livre longe do museu, Alice está envolvida em trabalhos de caridade. Em janeiro de 2016, ela doou 3,7 milhões de dólares de suas próprias ações ao Walmart, que era de 225 milhões de dólares na época.
Em 2017, ela doou 120 milhões de dólares à Universidade do Arkansas para a Escola de Artes. Walton também tem sua própria organização de caridade que apoia as artes, educação e saúde. Centenas de milhões de dólares para a caridade é legal, mas está longe do limite. A próxima mulher desse episódio doa até bilhões. Fique ligado para saber mais sobre ela, assim como para ver outras mulheres ricas do planeta e conhecer suas compras malucas. Mackenzie Scott. Se você ficar de olho no mundo dos negócios e do dinheiro, provavelmente já ouviu o nome de Mackenzie Scott. E não é à toa, já que Mackenzie era a esposa de Jeff Bezos, um dos homens mais ricos dos últimos anos. O casal se divorciou em 2019 e, como resultado do processo de divórcio, Mackenzie recebeu cerca de 35 bilhões e meio de dólares. Agora, a fortuna da ex-mulher do fundador da Amazon é estimada em 41,2 bilhões de dólares. As paixões de Mackenzie não são mansões caras, jatos particulares, carros ou até ilhas no Caribe, mas caridade. Em apenas alguns anos desde seu divórcio, Mackenzie doou pelo menos 4,3 bilhões para a caridade. No ano passado, 786 doações de Scott eram conhecidas, e agora esse número é provavelmente muito maior. Ao contrário de muitos outros filantropos bilionários conhecidos, Scott doa para uma ampla variedade de causas. Na maior parte, o dinheiro dela é direcionado para problemas particularmente urgentes. Ela doa muito dinheiro para organizações sem fins lucrativos, faculdades e universidades. A mulher doou cerca de 1 bilhão de dólares para organizações de serviço social que alimentam, abrigam e apoiam os necessitados. E doou cerca de 1,2 bilhão a mais para doações e organizações sem fins lucrativos que arrecadam dinheiro para a caridade. Parece que Mackenzie vai superar Bill Gates e Warren Buffett, os filantropos mais famosos do mundo, que juntos doaram dezenas de bilhões de dólares para a caridade. Sheikha Moza. Basta não ser a primeira, mas apenas a segunda esposa de um cheque para que você tenha bilhões de dólares em sua conta bancária. Sheikha Moza confirma isso. Ela é a segunda esposa do ex-emir do Catar, Sheikh Ahmad. Alguns dizem que sua fortuna é estimada em 7 bilhões de dólares. Outros dizem que é de 15 bilhões de dólares. De qualquer forma, Moza é muito rica. Apesar da cultura e costumes do Oriente Médio, ela não cobre completamente o rosto. Sheikh Ahmad permitiu que sua esposa não usasse véu, então sua cabeça está coberta apenas por um turbante elegante. A Sheikha foi chamada de uma das primeiras damas mais elegantes do mundo. Ela gasta muito dinheiro em joias e roupas. Moza é dona de inúmeros looks de alta costura. Um lugar especial no guarda-roupa da pessoa real é ocupado pelas roupas de Valentino. Uma participação majoritária dessa casa de moda pertence à sua família. Moza influenciou o mundo com seu estilo e imagem. Sua imagem ousada provocou uma mudança. Na sociedade, eles começaram a discutir roupas novas, brilhantes e modernas para mulheres muçulmanas respeitáveis. Desde então, ela tornou-se um ícone de estilo, demonstrando constantemente que uma mulher oriental pode parecer decente, mas ainda assim ser deslumbrante. Mas não é apenas o estilo que a faz parecer tão legal. Moza gastou muito dinheiro em cirurgias. Há rumores de que ela foi operada 12 vezes e gastou um total de 2 milhões de dólares em cirurgia plástica. A caridade também merece destaque. Ela está ativamente engajada nisso, doando muito dinheiro para ajudar crianças e mulheres que vivem nos lugares mais pobres do mundo e são vítimas de guerras e conflitos. Oprah Winfrey. Tenho certeza que todo mundo já viu a Oprah pelo menos uma vez na vida. Ela é provavelmente a apresentadora de televisão mais conhecida do mundo. Ao mesmo tempo, ela é muito rica. Ela tem 2,6 bilhões de dólares em sua conta, tornando-a uma das pessoas mais ricas do mundo do show business. Aliás, ela é a primeira bilionária negra da história. Mas suas compras e gastos em comum são mais interessantes. Ela possui várias casas ao mesmo tempo. Sua propriedade em Montecito tem uma área de 17 hectares e está avaliada em 95 milhões de dólares. E suas casas em Santa Bárbara, Maui e Colorado valem um total de pelo menos 117 milhões de dólares. Oprah também investe ativamente e reinveste o dinheiro em várias empresas e canais de TV. Mas seus principais gastos vão para a educação. Quando Oprah começou a ganhar milhões e depois bilhões de dólares com seu programa de mesmo nome, ela se comprometeu a pagar a mensalidade da faculdade para crianças negras pobres. Até o momento, a apresentadora gastou pelo menos 400 milhões de dólares em educação. Isso merece respeito. Já que estou falando do mundo do show business, vamos dar uma olhada em como a família mais famosa do show business gasta seu dinheiro. Claro que eu estou falando da família Kardashian. A mais rica entre elas é Kim. Ela tem 1,8 bilhão de dólares. Kylie Jenner tem cerca de 1 bilhão de dólares em ativos e também não pode reclamar. O resto dos membros da família também está bem financeiramente, porque podem pagar quase tudo.
Kim, por exemplo, tem uma mansão de 60 milhões de dólares em Hidden Hills. Kris Jenner e Khloe Kardashian têm uma mansão de 37 milhões de dólares na mesma área, enquanto Kyle tem uma mansão mais modesta, de 36 milhões em Holmby Hills. Os carros da família são tão legais quanto as mansões. A coleção de Kim inclui uma Ferrari 458 Spider de 220 mil dólares, um Bentley conversível de 270 mil dólares e uma Lamborghini de 750 mil dólares. Kylie Jenner também possui uma rica coleção de carros. Segundo relatos, o valor de sua frota ultrapassa os 5 milhões de dólares e inclui LaFerrari e Bugatti Chiron. Khloe e Kourtney Kardashian são fãs de carros caros padrão para os ricos, e Kendall é fã de carros antigos. Sua coleção inclui um Corvette Stingray conversível 1957 de 115 mil dólares e um Ford Mustang 1965 de 20 mil dólares. Por que é difícil para as meninas perder peso e manter a pele lisa? E qual é o segredo da intuição feminina? A seguir, vou contar alguns fatos novos sobre o corpo feminino que nem as mulheres conhecem. Humor. Todas as mulheres conhecem muito bem os sintomas da TPM, mas nem todas percebem que seu ciclo afeta todos os dias da vida de seu corpo. Como os níveis hormonais do cérebro e do corpo mudam constantemente, eles também mudam a perspectiva, o nível da energia e a sensibilidade de uma mulher. Estudos mostraram que as mulheres geralmente se sentem mais liberadas cerca de 10 dias após o início do ciclo e pouco antes da ovulação. Durante esses dias, elas tentam se vestir mais brilhantes para parecer mais atraentes para potenciais parceiros. Uma semana depois, quando os níveis de progesterona aumentam, as mulheres tendem a ficar mais inclinadas a ficar em casa, para tomar chá quente, enrolar-se na cama e assistir a alguns programas e séries de TV. Uma semana depois, as mulheres tendem a ter níveis emocionais mais altos e são mais propensas a lágrimas e irritabilidade. Mais ou menos meio-dia antes do início do novo ciclo, o humor das meninas geralmente está pior. Ritmos circadianos. As mulheres não apenas têm uma programação bastante clara de mudanças de humor, mas também têm uma programação clara de dormir e permanecer acordada. Você deve ter notado que as mulheres tendem a acordar algumas horas mais cedo do que os homens, desde que nenhum deles precisa acordar com despertador. Há também mais madrugadoras entre as mulheres do que homens. De acordo com um estudo, o relógio biológico das mulheres corresponde ao fuso horário do leste. É por isso que as meninas se levantam e vão para a cama mais cedo do que os homens. Perda de peso. Um corpo esbelto é algo pelo qual muitas garotas se esforçam. Elas se exercitam, seguem a rotina e tentam perder peso de todas as maneiras. Tenho más notícias para as meninas. Perder peso é um grande desafio para vocês. E isso não é de forma alguma um insulto. Assim dizem os cientistas britânicos que concluíram que as mulheres perdem peso 5 vezes mais devagar que os homens. Isso se explica pelo fato de o corpo da mulher estar programado para dar à luz a filhos. A camada de gordura no abdômen e nos quadris é criada para proteger o futuro filho. Por isso não é fácil remover essa camada. A natureza realmente não quer que uma mulher arrisque sua prole em potencial, então o processo de perda de peso nas mulheres é difícil. Aliás, todo mundo sabe que uma das principais regras de perda de peso e de muitas dietas é evitar completamente o álcool, certo? Pode-se dizer que é calórico e prejudicial, e que as mulheres são mais suscetíveis a isso. Testes mostram que as mulheres ficam bêbadas mais rápido que os homens, e isso não é porque elas não podem beber. Simplesmente há menos água nos tecidos das mulheres do que no dos homens, e é a água que ajuda a combater a intoxicação. Os corpos das mulheres não têm tempo para processar rapidamente o álcool antes que ele entre na corrente sanguínea, daí a intoxicação rápida. Além disso, as mulheres suam menos que os homens, o que significa que o álcool escapa pela pele mais lentamente. Vamos imaginar que uma mulher desistiu do álcool, está se exercitando, leva um estilo de vida saudável e assim por diante. Estaria ela satisfeita com seu corpo? Se ela tem mais de 60 anos, ela provavelmente está. Cientistas australianos e neozelandeses chegaram à conclusão em comum de que as mulheres ficam satisfeitas com seus corpos somente após os 60 anos. Segundo eles, nessa idade, a saúde acaba sendo mais importante do que a aparência. Portanto, se uma mulher estiver saudável depois dos 60, ela já estará feliz. E os períodos de 24 a 29 e de 34 a 39 anos são os períodos em termos de insatisfação corporal máxima. Durante esses períodos, as mulheres criticam ativamente sua aparência e forma. Imunidade. As mulheres podem ser mais propensas a serem críticas com seu corpo do que os homens e ficam bêbadas mais rápido do que os homens. Mas em termos de imunidade, elas ganham de qualquer cara. É errado chamá-las de sexo frágil, porque a imunidade das mulheres é muito forte. Estudos mostram que o motivo é o hormônio sexual feminino estrogênio. Limita a liberação de uma enzima que impede a defesa do organismo contra bactérias e vírus. Não se sabe por que isso acontece, mas de acordo com uma versão, é porque o sistema imunológico feminino se tornou mais forte no processo de evolução devido ao papel fundamental das mulheres na gravidez e no cuidado de seus filhos.
A imunidade forte, a propósito, retarda o envelhecimento interno, e é por isso que as mulheres vivem mais que os homens. As mulheres não apenas têm um sistema imunológico forte, mas também são mais resistentes à dor. Você pode encontrar muitas piadas na internet, e não apenas na internet, falando sobre como um cara pode se sentir muito mal com uma temperatura acima dos 37 graus Celsius. Na verdade, isso é parcialmente uma piada. Os homens realmente têm uma tolerância à dor muito pior por causa do limiar de dor reduzido. Nas mulheres é até 9 vezes maior do que nos homens. Essa foi a conclusão a que chegaram os cientistas canadenses. Não é de surpreender que uma mulher possa nem sentir um pouco de febre, enquanto para um homem, tal mal-estar pode derrubá-lo. A razão para esse fenômeno é simples. Se as mulheres tivessem o mesmo limiar de dor dos homens, não conseguiriam sobreviver ao parto. Talvez também não sobreviveriam ao período menstrual. Pesquisadores concluíram que a dor abdominal inferior durante os períodos menstruais das mulheres pode ser tão grave quanto durante um ataque cardíaco nos homens. Os cientistas também descobriram que as mulheres e homens se lembram de suas dores passadas de forma diferente. Os homens ficam mais estressados e hipersensíveis quando pensam na dor que experimentaram antes. As mulheres, por outro lado, tendem a esquecê-la muito mais rápido. Em termos de flexibilidade, assim como em termos de limiar de dor, as mulheres têm vantagem sobre homens. As meninas são mais flexíveis do que os caras por várias razões. Primeiro, porque os músculos e ligamentos femininos contêm mais elastina, uma proteína que dá aos músculos, órgãos e pele a capacidade de esticar. Em segundo, a parte inferior da coluna das mulheres é estruturalmente diferente da dos homens. Ela evoluiu para suportar o estresse de carregar uma criança por 9 meses. Aliás, devido à adaptação evolutiva à gravidez, as mulheres não têm apenas mais flexibilidade, mas também uma maior amplitude de movimento na pelve. A próxima qualidade tem mais a ver com o comportamento das mulheres do que com seus corpos. De qualquer forma, isso também é interessante, porque os cientistas realizaram recentemente um estudo e descobriram que as mulheres fazem escolhas ambientais com mais frequência do que os homens. Elas são mais propensas a apresentar comportamento ambiental, são mais propensas a separar o lixo e comprar alimentos produzidos localmente. Esse comportamento não é resultado de nenhuma atividade relacionada à ecologia. Entre as mulheres testadas, havia muito poucas daquelas que se preocupam com a ecologia porque elas mesmas estão associadas a essa esfera. Vamos voltar para algo mais compreensível. Por exemplo, a fala. Um estereótipo bem conhecido diz que as meninas são muito tagarelas. Na verdade, isso não é realmente um estereótipo, mas um fenômeno e fato científico. Pesquisadores descobriram que 2 centros cerebrais são responsáveis pela fala nas mulheres. Então, uma garota pode dizer facilmente até 8.000 palavras por dia. Elas também usam até 3.000 sons e até 10.000 sinais não verbais todos os dias. Então, garotas, os garotos não têm poucas palavras. Nós apenas não somos tão evoluídos e desenvolvidos como vocês. Falando em desenvolvimento, também vale a pena considerar o desenvolvimento do corpo feminino como um todo. Há não muito tempo pensava-se que as mudanças fisiológicas nas mulheres terminavam na adolescência, mas isso não é verdade. A menina é formada fisicamente até cerca dos 20 anos. Acne, cólicas periódicas e pico de metabolismo, tudo isso acontece nas mulheres aos 20 anos. A essa altura, a celulite pode aparecer, mesmo que nunca tenha existido, e sua forma pode se tornar um pouco mais robusta. É comum acreditar que as mulheres são muito boas em ouvir. Isso é verdade, as meninas desenvolvem sua audição melhor que os meninos. Os primeiros sucessos podem aparecer com 1 semana de idade. A essa altura, uma menina recém-nascida pode distinguir a voz de sua mãe de outras vozes, além de ouvir outro bebê chorando. O mesmo funciona na direção oposta. Se o pai pode nem notar seu bebê chorando à noite, a mãe com certeza vai pular e ir acalmá-lo. A atividade elétrica do cérebro feminino durante o sono é reduzida em apenas 10%, então o sono das mulheres é muito mais leve. Além disso, elas são melhores em ouvir sons de alta frequência. Um estudo mostrou que enquanto a maioria dos homens percebe a informação sonora apenas com o hemisfério esquerdo, que é responsável pela audição e fala, as mulheres a percebem com o hemisfério direito, que está associado à criatividade. Talvez seja por isso que muitas vezes as mulheres são creditadas por ouvir o que não foi dito na conversa. As mulheres não têm apenas uma boa audição, mas também uma boa visão. Todo mundo conhece o estereótipo de que onde um homem vê apenas uma cor, uma mulher pode ver uma dúzia de tons. E de fato isso é verdade, não é apenas um estereótipo. As mulheres são incríveis em distinguir cores e tons e ver o mundo de maneira diferente dos homens. Tem a ver com o cromossomo X. As mulheres têm 2 desses cromossomos, enquanto os homens têm apenas 1. Mesmo que um cromossomo esteja danificado, a mulher ainda pode ver as cores corretamente. Essa é a razão pela qual as garotas são tão boas em entender os tons e ver um espectro de cores mais amplo do que os homens. Mais amplo quanto? Bem, um estudo mostrou que 12% das mulheres podem distinguir até 100 milhões de cores e tons. Os homens, em média, só conseguem distinguir 1 milhão de tons. Além das cores, as meninas são excelentes em distinguir odores. Um estudo realizado por cientistas do American Chemical Sense Center mostrou que as mulheres têm uma capacidade impressionante de captar odores familiares em níveis muito baixos.
Após um mês de exposição a um odor, as mulheres poderão cheirá-lo em uma concentração de 1 para 1000 de sua concentração original. Os cientistas até descobriram que algumas mulheres são capazes de dizer quando uma pessoa, e especialmente seu parceiro, está estressado simplesmente pelo cheiro de suas roupas. E finalmente, alguns fatos interessantes sobre a intuição feminina. Esse é de longe um dos fenômenos mais misteriosos. A intuição nas mulheres, de fato, é mais desenvolvida do que nos homens, e você provavelmente está mais de uma vez convencido disso. Mas qual é o motivo? Pesquisadores japoneses realizaram um experimento com homens e mulheres e descobriram que as mulheres podem detectar até ameaças sutis e aprender o perigo. Eles acreditam que é por causa dos níveis elevados de hormônios como progesterona, cortisol e estradiol. A concentração desses hormônios, especialmente durante a ovulação, aumenta a sensação de ansiedade e de perigo da mulher. É por isso que uma mulher intuitivamente sente a ameaça melhor do que um homem. Como em muitos outros casos, histórica e evolutivamente, essa concentração aumentada de hormônios é explicada pelo fato de que a natureza aguçou os instintos femininos para tornar a mulher uma portadora confiável do nome da família. Muitos caras ao redor do mundo adorariam ter um relacionamento com uma garota. No entanto, não é tão fácil assim. Mas há uma solução simples para o problema. Vá para uma cidade onde os solteiros estão claramente em falta. A seguir eu vou falar sobre as cidades onde as mulheres competem para encontrar um homem. No ano passado, Dongguan foi incluída no prestigioso Clube de Cidades de Trilhões de Dólares, que inclui cidades com um PIB de mais de 1 trilhão de RMB. Mas o principal orgulho dessa cidade chinesa não é o dinheiro, mas as meninas. Há muitas delas por lá. Tantas que elas literalmente não têm caras suficientes e precisam competir por eles. Atualmente, a população da cidade é de cerca de 10,5 milhões de pessoas. E para cada homem, há 2, 3 ou até mesmo 4 meninas. Essa inclinação para a população feminina não é acidental. As fábricas locais preferem empregar mulheres, e a experiência mostrou que as meninas são mais confiáveis e mais adequadas para o trabalho duro. É por isso que muitos homens deixaram a cidade em busca de um novo emprego, e os poucos que restam fazem biscates de meio período ou ficam pela cidade sem fazer nada. Os caras em Dongguan costumam passar seu tempo livre com garotas, até porque eles nem precisam cortejá-las. As próprias garotas literalmente correm para conhecer os caras depois de um dia difícil na fábrica. Os caras locais não conhecem as dificuldades nos relacionamentos com elas. É por isso que muitos chineses vêm para Dongguan de outras cidades e províncias para encontrar uma alma gêmea ou apenas uma amante por algum tempo. Quase todo mundo consegue fazer isso sem muita dificuldade. Aliás, Dongguan é frequentemente comparada à russa Ivanov, chamando-a de cidade chinesa das noivas. Quanto a Ivanovo, o nome dessa cidade russa é um nome familiar há muito tempo. Muitas pessoas sabem que há mais meninas do que homens nessa cidade. Embora a tendência tenha mudado um pouco, Ivanovo ainda está entre as principais cidades russas para noivados. Há alguns anos havia cerca de 1.200 mulheres para 1.000 homens aqui. E isso, é claro, não é Dongguan, onde um cara pode ter pelo menos 3 garotas ao mesmo tempo, mas também não é ruim. O número é visivelmente maior que a média na Rússia. Você pode testar sua sorte em Ivanovo, mas mesmo que as coisas não deem certo lá, você pode pelo menos ver a cidade, porque é fácil chegar lá. Mas a situação é um pouco mais complicada em Noiva do Cordeiro. É uma comunidade agrícola no Brasil que pode ser descrita como o lugar mais feminino da Terra. Os homens estão literalmente proibidos de entrar lá. No passado era rigoroso na medida do possível. Nenhum rapaz podia entrar no território. As regras já foram flexibilizadas e os homens já podem entrar em Noiva do Cordeiro nos finais de semana, mas isso não mudou a situação. O local ainda é 100% feminino. Acredita-se que a explicação para esse fenômeno se encontra na história. Reza a lenda que em 1891, uma mulher chamada Maria Senhorinha de Lima deixou o marido e foi excomungada e banida pelos habitantes de sua aldeia natal. Maria começou uma nova vida, criando um lugar especial para as mulheres. Assim surgiu a comuna. As mulheres locais agora cultivam aqui e vendem comida e roupa de cama com as comunidades vizinhas. A maioria das mulheres são solteiras, mas algumas têm maridos que moram e trabalham em cidades próximas, visitando suas esposas apenas nos finais de semana. O que poderia ser mais incomum do que um lugar onde apenas mulheres vivem? Que tal uma cidade onde todos os moradores vivem em um prédio alto? Ou uma cidade gigante praticamente sem pessoas? Ou um lugar onde apenas adultos podem entrar? Fique ligado para ver esses e outros lugares inusitados, estranhos e interessantes que você não conhecia. É difícil de acreditar, mas há uma cidade no planeta cujos moradores vivem literalmente em um prédio. E essa cidade está localizada no Alasca.
A população de Whittier é de cerca de 300 pessoas, e quase todas vivem em um prédio de 14 andares em um antigo quartel do exército. Alguns saem de casa ocasionalmente e vivem em seus carros e barcos, já que a cidade é um importante porto no Alasca. O edifício de 14 andares foi construído em 1956. Originalmente era um quartel chamado Badix Towers, mas com o tempo tornou-se essencialmente uma cidade com tudo o que você precisa. No momento, o prédio não tem apenas alojamentos, mas também uma loja, igreja, playground, hospital, delegacia, correios e muito mais. Alguns moradores trabalham diretamente no prédio e outros trabalham ali perto, realizando atividades no porto ou na ferrovia. Os locais se dão muito bem entre si e, naturalmente, todos ali se conhecem. Graças a isso, quase não há crime na cidade. No entanto, viver em Whittier não é fácil. Em primeiro lugar, é bastante isolado, e em segundo lugar, o clima é terrível. Durante o inverno, a cidade pode ser enterrada sob uma camada de neve de 6 metros de espessura. The Villages. É certo que a americana The Villages tem a maior média de idade do mundo. Isso porque é uma comunidade de aposentados. E não é a Suíça, de onde vêm muitos aposentados. Ao contrário da Suíça, apenas adultos e aposentados podem entrar no The Villages. Crianças menores de 12 anos são proibidas. E não é fácil de encontrar alguém com menos de 18 anos. Em geral, esse lugar é bem estranho. Por algum motivo, os aposentados locais gostam muito de andar de carrinho de golfe. Há um número recorde deles. Uma vez que a cidade entrou no Guinness Book por conta do desfile de carrinhos de golfe mais longo do mundo, quando mais de 3.300 carros participaram. Essa não é a única razão pela qual The Villages é estranha. Pode-se pensar que a cidade onde todos dirigem carrinhos de golfe, onde moram aposentados, é famosa por sua paz e harmonia, mas na verdade é bem diferente. Os idosos costumam ser perturbadores, dirigem carrinhos de golfe bêbados, tomam substâncias ilegais e brigam em bares. A cidade proibida para crianças está cheia de escândalos e fofocas. Aliás, The Villages é uma espécie de cidade de noivas idosas. Há 91 homens para cada 100 mulheres. Por causa disso, as doenças sexualmente transmissíveis são desenfreadas lá. Em suma, The Villages, embora incomum, é uma cidade muito estranha e ambígua. É difícil encontrar algo mais original, mas Lilydale não é uma má candidata. É uma pequena cidade, ou melhor, uma vila no estado de Nova York. A população é de apenas 300 pessoas, mas cresce temporariamente em 20 mil pessoas por cada ano. A questão é que Lilydale é o lugar favorito dos mágicos. Quase todos os moradores de Lilydale garantem que possuem poderes psíquicos. Milhares de pessoas vão até lá todos os anos para consultarem ou compartilharem sua experiência já acumulada. Há seminários e treinamentos especiais, aulas de espiritismo e masterclasses para médios em Lilydale. A liberdade de ir e vir é um direito maravilhoso, mas não se aplica a todo mundo e nem em todos os lugares. Há lugares no mundo onde só as mulheres não podem ir. Fique ligado para saber onde as meninas não podem entrar. Monte Athos. Se você for à Grécia e quiser visitar o Monte Athos, saiba disso, só os homens podem fazê-lo. O Monte Athos é um dos lugares mais interessantes e inusitados do planeta. Ele está localizado em uma península no norte da Grécia e é o maior centro mundial de monaquismo ortodoxo. Somente homens podem estar nesse centro, e assim tem sido a tradição desde tempos imemoriais. O Monte Athos é proibido às mulheres há mais de 1000 anos. A proibição é tão forte que as mulheres não podem chegar a menos de meio quilômetro da costa da península, onde fica a montanha. Isso pode parecer loucura, mas mesmo animais de estimação do sexo feminino não são permitidos na montanha. A única exceção está na forma de gatos. Eles realizam uma tarefa importante no Monte Athos, capturando ratos. Existem 20 mosteiros ortodoxos no Monte Athos. Todos os dias 100 ortodoxos e 10 não ortodoxos vêm à península para passar 3 dias em um dos mosteiros. A proibição da presença feminina é explicada precisamente pelos monges. Acredita-se que a ausência de mulheres na montanha é a maneira mais fácil de observar o voto de castidade e não se distrair. Muitas pessoas pensam que o Monte Athos é o único lugar do mundo onde as mulheres estão proibidas de entrar, mas isso não é verdade. Há mais alguns. O Monte Omin é um deles. É uma montanha sagrada localizada na província de Nara, no Japão. Aqui está o santuário de Omine-Sanji, o centro de Shōgen-dō, algo entre ascetismo, xamanismo e taoísmo. Infelizmente, as mulheres não podem subir ao templo por motivos religiosos. Há uma placa no início da trilha que leva ao templo alertando sobre isso. É o único lugar no Japão onde todas as mulheres são proibidas de entrar. Como no caso do Monte Athos, a proibição está em vigor há séculos. Os próprios monges falam que o objetivo da proibição não é de forma alguma discriminar as mulheres, mas preservar uma tradição secular.
Há também um lugar proibido para mulheres na Alemanha, mas nesse caso há nuances. Herbertstrasse é uma rua em Hamburgo, no distrito de São Paulo. Ao lado fica a Reeperbahn, o centro de vida noturna de Hamburgo e o distrito da Luz Vermelha. E esse não é apenas um lugar cheio de libertinagem e luxúria, mas também tem uma longa e fascinante história. Foi aqui que os Beatles começaram sua carreira. Em um beco ao lado da Reeperbahn, há agora um museu dos músicos de Liverpool. Quanto a Herbertstrasse, já foi a única rua em Hamburgo com prostituição legalizada. Na verdade, a rua ainda é famosa por isso hoje, e também é conhecida por suas rígidas regras de entrada. Cercas de metal volumosas em ambos os lados da rua curta alertam os visitantes que menores e mulheres não são permitidos. Eles dizem que as mulheres que ignoram a proibição são encharcadas com água especial. No entanto, as mulheres trabalham em Herbertstrasse, e por isso não podem se dizer que todas as mulheres são proibidas. A proibição se aplica apenas a turistas e visitantes do sexo feminino. Não pense que porque as mulheres não são permitidas em alguns lugares, isso significa que os homens podem ir onde quiserem. Existem lugares no planeta onde ninguém é permitido, e lugares onde apenas alguns selecionados são permitidos. Vamos dar uma olhada. Grande Santuário Ise. No Japão não há apenas o proibido Monte Omin, mas também um grande santuário de Ise, mas muito mais proibido, também chamado de Shingo. Mesmo se você for um homem, provavelmente não poderá entrar ali. Bem, a menos que você seja um sacerdote do santuário ou o imperador do Japão que decidiu assistir a um episódio do infinito. O grande santuário de Ise é um santuário completo que abriga as principais insígnias e tesouros do país. Entre outras coisas, parte do espelho sagrado de Yata no Kagami, uma das relíquias imperiais, está ali. Somente o imperador, membros de sua família e clérigos de alto escalão podem entrar no santuário. É surpreendente que o santuário não se pareça com algo luxuoso, mas como uma cabana banal ou uma casa de banhos na floresta. Isso porque, segundo a tradição shintoísta, o santuário é destruído a cada 20 anos e depois reconstruído. A única coisa que distingue visualmente esse lugar de uma cabana comum é a cerca alta que circunda o santuário. Os turistas têm o direito de visitar a área, mas não de entrar no próprio santuário. Então você só pode admirar Jingu através da cerca e de longe. Mas os turistas têm belas vistas, colinas, florestas intocadas e paisagens simplesmente magníficas. Ilhas como montanhas são considerados algo antigo, algo que sempre esteve lá. Mas você sabia que algumas ilhas são jovens? Por exemplo, Surtsey apareceu em 1963, há menos de 60 anos. Foi o resultado de uma erupção vulcânica na Islândia. Surtsey é uma das poucas ilhas que surgiram nos tempos modernos e quase a única onde a pesquisa científica foi realizada desde o primeiro aparecimento de rochas sólidas acima do nível do mar. Ela é incrível. Já nas primeiras horas após o surgimento da ilha, a vida nasceu lá. Micro-organismos e bactérias se desenvolveram e logo as plantas também cresceram. Estudos mostraram que 75% das sementes foram trazidas para a ilha por pássaros e o restante pelo vento e pela água. Uma vez que os cientistas perceberam que essa ilha era muito incomum, eles fecharam o acesso a todos os visitantes. Apenas alguns cientistas podem entrar lá, e agora eles estão realizando um experimento único e explorando como a natureza pode evoluir sem intervenção humana. Entre o gelo e os ursos polares do norte encontra-se um grande arquipélago chamado Spitsbergen, que pertence à Noruega. E é aqui que está localizado um dos lugares mais importantes do mundo, o Silo Global de Sementes de Svalbard. Eu não quero esse cenário, mas se de repente um cataclisma incrivelmente poderoso acontecer na Terra ou houver um conflito devastador, a flora do planeta sofrerá muito. Talvez não sobrasse nada. Nesse caso, os sobreviventes terão que ir para esse cofre de sementes. A uma profundidade de 130 metros, existem cerca de 1 milhão de sementes de várias culturas. Usando-as, as pessoas poderão reviver a flora do planeta após um cataclisma ou guerra e não morrer de fome. Se você se pergunta se o cofre em si não será danificado por um cataclisma, não se preocupe, ele está totalmente protegido e é capaz de preservar sementes, mesmo nos casos de queda de asteroides, guerra nuclear ou aquecimento global. Como o cofre de sementes é de importância global e está protegido no mais alto nível, é impossível para pessoas comuns entrarem. Apenas alguns cientistas podem fazer isso. Falhas ao vivo na TV são sempre algo especialmente hilário e incomum. Afinal, é impossível cortar qualquer coisa da transmissão ao vivo. Na parte final desse episódio, eu vou mostrar momentos ao vivo na TV com mulheres que certamente vão te impressionar. Falhas no rádio geralmente implicam algum tipo de gagueira ou hesitação, porque não vemos os apresentadores, apenas os ouvimos. Sim, mas apenas se não houver câmera no estúdio. Essa garota não gaguejava, mas estava tão afim de balançar na cadeira que caiu dela. Já lhe disseram algo como: "Você vai rir tanto que vai cair da cadeira"? Acho que nenhum de nós leva essa frase a sério, mas apenas figurativamente. Acontece que isso é bem possível. Em um programa ao vivo, um apresentador fez uma convidada rir. Ele disse a ela algo tão engraçado que a mulher mal conseguia ficar quieta. No começo ela conseguiu fazer isso, mas eventualmente ela caiu no chão.
Um jornalista estava fazendo uma reportagem com um cara em um jet ski. Tudo ia bem até que o cara começa a se mover. O jornalista não esperava por isso e imediatamente caiu na água. A apresentadora no estúdio não soube lidar com isso, ou de alguma forma apoiou o colega. Ela apenas riu. Uma equipe de filmagem foi a Long Hill Private Reserve no sudoeste da Inglaterra para filmar ovelhas de camarões. A jornalista estava conversando com uma funcionária do parque e de repente um animal se aproximou delas. O vídeo mostra que a jornalista foi tocada pelo carneiro, mas depois deu um soco na perna da funcionária e depois foi para o cinegrafista. O homem percebeu que ele também poderia ser atacado, então se cobriu com antecedência. Mas com carneiros você não quer baixar a guarda. Assim que o operador relaxou e tirou a mão, o carneiro aproveitou o momento e o fisgou com seus chifres. O cameraman caiu no gramado com a câmera. As mulheres riram e o funcionário se desculpou. Ela disse que ultimamente os carneiros do parque estavam impossíveis. Os repórteres também são seres humanos e o trabalho duro também cansa eles. Como sua fadiga se manifesta? Bem, assim. Essa repórter se cansou tanto que confundiu o microfone com comida e começou a transmitir em um pedaço de carne. Bem, o formato do pedaço de carne até parecia com o microfone, então não foi difícil confundir. O repórter Jenny Milkowski veio ao parque aquático para filmar uma história sobre as orcas locais. Ao filmar nesses lugares, é bom ter um cuidado especial com o local onde filma, para que ninguém fique coberto de água. Mas Jenny e os cinegrafistas decidiram arriscar e filmar tudo na beira da piscina. O risco não se justificava. Durante a reportagem, uma das orcas nadou até a beirada e derramou um poderoso jato de água sobre a jornalista e a treinadora. Foi épico e a reportagem inesquecível. Você precisa escolher sua localização com cuidado, mesmo se estiver reportando da rua. Esse repórter agora sabe disso em primeira mão. Ela foi direto para a estrada, embora estivesse chovendo e havia poças por toda parte. O final era previsível. Um carro que passava encharcou a repórter com água da chuva lamacenta. Nenhum guarda-chuva poderia salvá-la disso. Mesmo não sendo uma cachoeira poderosa, que a orca do vídeo anterior fez, ainda era bastante desagradável. Eu falei muito sobre escolher o lugar certo para filmar, mas na realidade nem sempre garante o sucesso. No ano passado, a correspondente Nadezhda Servorkina foi a Sparrow Hills, em Moscou, para relatar o clima esperado para abril. O lugar é muito bom, não há estradas por perto. Então o que poderia dar errado? Bem, a filmagem foi interrompida por um cachorro que se apaixonou pelo microfone. Um cão brincalhão tirou o microfone e a repórter teve que perseguir o animal. O programa chegou a ser interrompido brevemente, e ao retomar, os telespectadores viram que a repórter já havia feito amizade com o herói da história. Ninguém foi ferido pelas presas do cachorro, apenas o microfone estava um pouco danificado. Às vezes, os repórteres precisam filmar notícias perigosas. Esse repórter teve o destino de filmar com um urso de verdade. No começo, o urso parece apenas curioso. Parece tentar lamber ou cheirar o pescoço da garota, mas logo ele ataca. Felizmente, a apresentadora foi salva a tempo. Ela só escapou com um susto. E aqui está outra notícia mal sucedida envolvendo animais selvagens. Dessa vez, o personagem principal era uma girafa. Ao contrário do urso do vídeo anterior, ela não prejudicou a garota, mas a assediou persistentemente. Talvez estivesse se divertindo e só queria brincar. O que mais te impressionou nesse episódio? Diz pra mim nos comentários. E se o vídeo for interessante pra você, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir.